Se você pretende empreender em Portugal, tem umas coisas super importantes que você precisa saber e eu vou falar sobre essas coisas hoje. E chegou a hora de mais um super vídeo aqui no seu canal Maximizar. Se você está chegando hoje, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, o meu nome é Max e o canal Maximizar fala praticamente tudo o que você precisa saber se em algum momento da sua vida você pensa em morar em Portugal. E muita gente me pergunta sobre empreender em Portugal, né? Tem dúvidas sobre vários aspectos aí de empreender em Portugal. Então eu resolvi gravar esse vídeo compartilhando um pouco de tudo que eu e a Lívia aprendemos quando a gente começou a empreender em Portugal. E a gente mergulhou de cabeça nesse lance de empreender em Portugal mais ou menos na metade de 2019, pelo menos em empreender no mundo digital, né? E claro, eu tô falando aqui do canal Maximizar, que foi a nossa primeira empresa aí no mundo digital. E foi o canal Maximizar também que fez com que a gente pudesse conhecer muita gente, muitos brasileiros que já empreendiam em Portugal. Então a gente conheceu donos de empresas, donos de restaurantes, de bares, de lojas. A gente até visitou a Universidade de Aveiro e foi na incubadora de empresas para entrevistar a diretora. E eu já vou falar disso mais pra frente nesse vídeo. E a gente aprendeu muito com a experiência dessas pessoas. Principalmente em relação aos perigos, né, de empreender em Portugal. Erros que as pessoas cometem quando pensam em empreender em Portugal, e isso ajudou a gente demais. Então eu venho aqui hoje compartilhar com vocês essas coisas que a gente aprendeu para que você tenha mais conhecimento aí na hora que você for empreender em Portugal. Eu vou falar de 5 dicas que com certeza vão ajudar o seu negócio em Portugal. Então vamos direto a elas. E a dica número 1 é: aprenda sobre a cultura portuguesa, sobre os hábitos portugueses. Existem muitas diferenças. O idioma é o mesmo, com muitas variações aí, mas os hábitos são diferentes. Então a dica que eu dou é, se você puder passar um tempo, morar um tempinho em Portugal antes de começar o seu negócio, podem ser até os 3 meses aí do visto de turista. Você não precisa nem tirar nenhum visto especial. Você viaja para Portugal como turista e fica o máximo que você puder para conhecer mais a cultura e os hábitos portugueses. E claro, se você já mora em Portugal e está pensando em abrir um negócio, ou então você já tem um visto aí, ou de estudante, ou de aposentado, e já pode começar o seu negócio e já pode passar um tempo, um ano em Portugal legalmente, então pega esse ano ou esses 6 meses, sei lá, para realmente estudar os hábitos portugueses. Você tem que tentar conversar bastante com os portugueses, frequentar os comércios, principalmente aqueles comércios parecidos com o que você pretende abrir, ou então usar os serviços que você pretende oferecer, né? Principalmente se for um serviço digital. Tenta usar, ver como que esse serviço é oferecido em Portugal, como que os portugueses consomem esse serviço. É muito importante você entender que os portugueses são bem diferentes dos brasileiros, principalmente em relação a alguns hábitos aí que os brasileiros não estão acostumados. Então, aprenda sobre a cultura portuguesa o máximo que você puder antes de abrir o seu negócio. A dica número 2 parece ser um pouco óbvia, mas não é tão óbvia, que é o seguinte: não contrate pessoas ilegais. Quando eu digo ilegal, assim, situação irregular, uma situação que a pessoa não tem permissão do governo para trabalhar em Portugal. E como eu falei, a gente conversou com muitos donos de restaurantes que falaram que já tentaram ajudar, né, brasileiros oferecendo contrato de trabalho e depois se deram muito mal. Ou tiveram que pagar uma multa porque eles não cumpriram aí alguma coisa da legislação. Por exemplo, eu não sei os detalhes, mas parece que você tem que oferecer essa vaga durante um certo tempo e tentar preencher essa vaga com quem está em situação regular, antes de oferecer um contrato para quem está irregular para legalizar essa pessoa. Então, donos de restaurantes pagavam multas. E outro problema que era mais comum, essas pessoas que estavam ilegais, por estarem numa situação muito complicada financeiramente, às vezes davam calote, não conseguiam sobreviver no país, então tinham que voltar para o país de origem e deixavam o dono do restaurante na mão. Isso a gente ouviu várias vezes já. Então muito cuidado, se você precisar contratar pessoas em Portugal, estuda a legislação. Não tem nada errado em tentar ajudar brasileiros, no caso de você for um brasileiro também, mas cuidado para não fazer nada errado, que você pode sofrer multas pesadas aí no seu negócio. Dica número 3: quando iniciar o seu negócio? Quando que é o melhor momento para você começar o seu negócio em Portugal? Claro que aí vai depender muito do tipo de negócio que você está abrindo, mas uma coisa eu posso te dizer: se for relacionado ao turismo de alguma forma, claro que eu não estou falando agora nessa época complicada, né, que o mundo inteiro está passando, mas quando as coisas forem normalizando, qualquer estabelecimento ou serviço que tenha a ver com turismo, muito cuidado com a época que você vai abrir. Principalmente se for numa cidade menor, se não for Porto ou Lisboa, porque tem cidades em Portugal que ficam praticamente mortas para o turismo durante o ano, só ficam bem cheias mesmo durante o verão. Então estuda bem o local onde você pretende abrir a sua empresa física ou onde você pretende oferecer esse serviço que você vai oferecer, e ver se a melhor época é no verão, porque no verão a gente sabe que Portugal inteiro está assim se movimentando. Esse parece ser um detalhe, mas pode ser diferença entre o seu negócio dar certo e dar errado. Então pesquisa aí época do ano, como é que é essa cidade aí que você pretende começar o seu negócio em relação às épocas do ano, porque as estações do ano em Portugal são muito bem
bem definidas. Então, por exemplo, fora do verão, dificilmente as pessoas frequentam praia, a não ser que seja bem no sul de Portugal, no Algarve. Então você tem que conhecer, aí mais uma vez, né, como o seu público-alvo se comporta em relação aí à época do ano, para saber a melhor época, a época ideal para você começar o seu negócio em Portugal. Dica número 4. Foque no público português. Ah, Max, mas o meu negócio é restaurante, vai ter muito turista, muito estrangeiro, muito brasileiro consumindo meu produto. Eu sei, isso é sempre muito bom, só que com certeza a maioria do seu público vai ser de portugueses. A gente sabe que tem muito estrangeiro vivendo, milhares de estrangeiros vivendo em Portugal, mas se você for estudar mesmo, a porcentagem é muito pequena, se você comparar com a maioria de portugueses que obviamente vivem em Portugal. Então muito cuidado, aí tem a ver um pouco com a primeira dica lá, né, de você estudar e conhecer os hábitos portugueses, porque mesmo o seu produto sendo mais direcionado para turistas e até mesmo para brasileiros, os portugueses vão consumir o seu produto também durante o ano. E eles são em maioria absoluta em Portugal. Então, por exemplo, muito cuidado com a pesquisa de mercado que você fez, de repente, para um negócio que você já tem no Brasil e que deu muito certo. Cuidado para não usar essa mesma pesquisa de mercado em Portugal, porque os hábitos são diferentes. Um exemplo disso são os salões de beleza, né? No Brasil tem gente fazendo a unha e fazendo depilação o ano inteiro. Em Portugal isso é diferente, a frequência é menor, pelo menos desses dois serviços aí. Em Portugal tem um negócio chamado gel, gelinho, alguma coisa que as mulheres fazem nas unhas que duram muito tempo. Então assim, elas não fazem a unha toda semana ou todos os meses. Demora mais, é mais espaçado isso. Depilação, então, nem se fala. Tem muita mulher que só se depila pra ir à praia. E só dá pra ir à praia no verão. Então, a frequência desse tipo de serviço também é menor em Portugal. Isso é só um exemplo aí bem pequeno que mostra que a pesquisa de mercado tem que ser local, tem que ser em Portugal. A dica número 5 é pra quem vai investir em tecnologia, pra quem vai investir aí em alguma coisa na área de TI, né? Ou então vai em marketing digital, ou oferecendo serviços digitais. Enfim, que esteja ligado à TI de algum jeito. E a dica é, procure alguma incubadora de empresa, tem várias espalhadas por Portugal. A gente foi até a Universidade de Aveiro para entrevistar a diretora da incubadora de empresas da Universidade de Aveiro. E ela contou aí como é que funciona aí abrir uma empresa ou entrar como é que você entra em contato para tirar dúvidas, como é que é o processo seletivo. A gente entrevistou também 2 brasileiros que falaram do processo deles através da incubadora de empresas e de todas as vantagens de começar o seu negócio com uma incubadora de empresas. Existe muito suporte para quem está começando a empreender em Portugal e essas incubadoras de empresas oferecem muita coisa, muita ajuda. Para vocês terem uma ideia, até para alugar apartamento eles ajudam. Então, se você ainda não assistiu os nossos vídeos lá na incubadora de empresas de Aveiro, clica aqui, não deixa de assistir, tem lá um passo a passo, fala de tipos de visto, processo seletivo, tudo isso tá nesses vídeos aí, não deixa de assistir se for a tua área. Espero que esse vídeo tenha ajudado, grande abraço, beijos, tchau, tchau. E a gente só começou, a gente mergulhou de cabeça no empreendedorismo, pelo menos no empreendedorismo, e a gente mergulhou de cabeça no Vai ser f... E a gente mergulhou de cabeça nesse lance de empreender em Portugal, principalmente em relação a alguns hábitos aí. E o Vasco já apareceu, e o Vasco já participou.